Shalom, amigos, que a graça e a paz de Cristo seja convosco. Hoje nós vamos dar continuidade na série de mensagens Com Cristo Sou Mais do que Vencedor. E eu quero chamar a sua atenção para um texto da Palavra de Deus, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Também devo citar neste momento aos Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Hoje nós vamos falar sobre o vencedor na ressurreição de Cristo. Ser mais que vencedor é ressuscitar juntamente com Cristo. Nós falamos em outra mensagem que ser mais que vencedor é ter a fé que uma vez foi dada aos santos. Hoje eu quero explorar essa vitória maravilhosa da ressurreição em Cristo. Quem vive na ressurreição de Cristo, na fé de que Cristo ressuscitou e está vivo, é um vitorioso. E a ressurreição é uma palavra teológica que tem uma conotação muito ampla. Na vida cristã é impossível realizar alguma coisa sem passar pela ressurreição. A ressurreição é uma doutrina tridimensional. Ela aponta para o novo nascimento, aponta para a própria ressurreição de Cristo e ainda para a ressurreição dos mortos. Meu propósito nessa reflexão é abordar apenas a ressurreição relacionada ao novo nascimento. O novo nascimento e suas ramificações. Porque o novo nascimento é uma ressurreição. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo enfatiza: se já ressuscitaste. Então, essa ressurreição implica no novo nascimento, essa ênfase paulina a respeito da ressurreição. E isso fala de novidade de vida. A epístola de Paulo aos Colossenses traz algumas implicações, principalmente no capítulo 3, onde vemos aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, 7 imperativos de um vitorioso, de alguém que ressuscitou com Cristo, de alguém que está vencendo todos os dias. Olhe, pense comigo, se você puder conferir depois, Colossenses capítulo 3, verso 1, buscai, esse é o imperativo. Colossenses capítulo 3, verso 2, pensai. Verso 5, mortificai. Verso 9, despojai-vos. Verso 12, revesti-vos. Verso 13, suportai-vos. E depois perdoai-vos. Então nós temos aqui, buscar, pensar, mortificar, despojar, revestir, suportar e perdoar. Todos esses imperativos estão inseridos na vida de um vencedor, daquele que ressuscitou em Cristo. Então, essa palavra nos leva para atitudes, para tomadas de posições. Paulo escreve nesse mesmo capítulo, no versículo 16 e 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Então, essa caminhada está atrelada à vitória constante, isso é, viver na ressurreição de Cristo. Então, ser mais que vencedor, ou ressuscitar juntamente com Cristo, melhor dizendo, é ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor
é uma ressurreição. É um tipo de viver que agrada a Deus. Ressuscitar com Cristo lembra-nos de um passado de morte. E essa morte estava atrelada ao pecado, estava relacionada ao pecado, conforme o apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todos nós estávamos mortos. Todos quanto ainda não receberam a Cristo, de acordo com a palavra de Deus, continuam mortos. Isso é, nas ofensas, nos pecados, eles ainda não nasceram para Cristo. Nós não tínhamos condições no passado de ouvir a Deus e de nos relacionar com Ele. Somente depois do novo nascimento. Então agora nós podemos exercer a nossa espiritualidade. Paulo fala aos Romanos capítulo 8, verso 16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Portanto, a visão de um mais que vencedor, aquele que já ressuscitou com Cristo, vai além. É uma visão espiritual, é uma visão extraordinária, maravilhosa. Temos aqui 3 situações importantes desse mais que vencedor. Primeiro, a ressurreição revela que vencemos um passado triste. Segundo, a ressurreição com Cristo renovou as nossas forças. E ainda, em terceiro lugar, a ressurreição pressupõe que não estamos mais sujeitos à força da morte. Então pense comigo, um passado triste. Se você nasceu de novo, você venceu um passado triste. Todo vencedor sabe que teve uma vida passada cheia de derrotas. Nós éramos colecionadores de derrotas, ainda que não admitíamos. Todos estão conscientes de que tinham esse passado de frustrações, passado de cegueiras, passado de incredulidades, um passado cheio de marcas que nós nem queremos lembrar. Mas Cristo entrou nesse passado. Ele nos limpou, nos transformou, Ele nos levantou dessa situação triste, dessa situação difícil. Não podemos esquecer do que éramos. Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais, conforme aos Efésios capítulo 1, verso 3. Agora, temos a mente de Cristo. Primeiro aos Coríntios capítulo 2, verso 16, Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Somos mais que vencedores. E é exatamente por isso que podemos cantar aquele cântico maravilhoso aos Romanos capítulo 11, verso 36, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Então a ressurreição revela que nós vencemos. Você é esse vencedor. Se ainda não o é, pode ser a partir de agora, porque Cristo está pronto a transformar a sua vida, a entrar em seu coração, se você abrir nesse momento. Também dissemos que a ressurreição com Cristo renovou as nossas forças. Pensando bem, não existe ânimo na vida espiritual de um pecador, de uma vida sem Cristo. Por isso Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Existe uma canseira que permanece, que pesa sobre os ombros daquele que não recebeu a Cristo. O profeta Isaías nos faz lembrar disso, quando diz, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Veja que maravilha, o jugo, o peso será despedaçado por causa da unção. Essa palavra unção vem da palavra crio, do hebraico, traduzindo do hebraico para o grego, que vem da raiz machia, do hebraico, melhor dizendo, que quer dizer ungido. Então o jugo será despedaçado por causa da unção. Se pegarmos essas palavras no literal, o jugo será despedaçado por causa de Cristo. Cristo na vida, Cristo em nós,
Cristo em ti. Então essa morte anterior iniciou-se por falta de apetite, ou então ela começa por falta de apetite pelas coisas espirituais. Mas aquele que nasceu de novo ressuscitou. Entretanto, mais que vencedor, por causa da ressurreição, depois de um longo dia de trabalho, ele ainda tem forças para adorar a Deus, ele ainda tem força para ir à igreja, ele tem força para cantar, para orar, para ouvir a palavra de Deus. Então a ressurreição de Cristo renova as nossas forças. A ressurreição gera essa coisa boa em nossa vida cotidiana. O mais que vencedor sempre está renovado, como aquele relógio que desperta pela manhã. Ao acordar, ele acorda alegre e feliz. Em terceiro e último lugar, a ressurreição pressupõe que não estamos mais sujeitos à força da morte. Jesus disse em São João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ou em São João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mais que vencedor não se sente mais atraído pelo mundanismo. Seu desejo agora é outro, agradar a Deus. Ele não anda mais segundo a carne. O mais que vencedor passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo escreve em sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai em espírito, e assim não cumprireis as concupiscências da carne. Você nasceu para ser vencedor em Cristo. Conforme já disse o apóstolo, o texto que citamos no início, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não da terra. Conta-se uma história que uma vez um crente andando nas noites na rua, durante a noite, um ladrão se colocou na sua frente para assaltá-lo. E o ladrão disse, é um assalto. E o crente vencedor disse, quando eu era deste mundo eu tinha medo de assalto, eu tinha medo de ladrão, mas agora eu não tenho mais medo, estou liberto. O ladrão ficou apavorado, colocou a arma na cintura e saiu correndo, pensou que estava assaltando um espírito. Até nisso, o mais que vencedor tem vitórias para contar. Que Deus te abençoe. Se já ressuscitaste com Cristo, pense nisso, porque a ressurreição fala do novo nascimento. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu te adoro neste momento importante, neste momento em que falo a vidas, a corações, pessoas que pararam para ouvir esta palavra. Toca em seus corações, em suas vidas, em seus negócios, em sua espiritualidade, para que possa nascer e ser um vencedor na ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus te dirija. Amém.